Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa. Tive o privilégio de conhecer e continuar conhecendo muita gente de sucesso que faz a diferença no nosso país. Muito empolgado com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que a gente vai trazendo temas importantes, as pessoas vêm, contam das histórias, dão dicas, falam da jornada, falam de temas importantes e a gente vai sim gerando um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. Queria agradecer a sua audiência, pedir para você já deixar o like aqui no YouTube, se você estiver vendo no Spotify, deixe os seus comentários, tem como nos encontrar na rede social Sucesso à Brasileira. Celso Sberner tá lá no Instagram, no TikTok, em todos os lugares, lá a gente posta os vídeos, vai ser um prazer ter os seus comentários lá com a gente. A gente tem também os nossos canais de TV parceiro lá, a IPTV, o Canal Market, você pode sempre assistir os nossos episódios e quase esquecendo, a gente tem o nosso site agora, que é o www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você encontra todos os nossos convidados, todos os episódios, inclusive por temas. Pega os temas interessantes e ali você vai ter como assistir esses episódios no YouTube ou no Spotify. Estou com um prazer muito grande hoje desse episódio. A gente vai falar de cultura. Mas não vamos falar de cultura só na teoria, nós vamos falar de cultura na prática, de cultura com empreendedorismo. Nós vamos falar de uma coisa muito legal, nós vamos falar de festa. Nós vamos falar de festa de uma comunidade incrível que ajudou muito na história do nosso país, da comunidade alemã. Nós vamos falar sobre a Brooklyn Fest, a May Fest. São as maiores festas que começaram com a origem da cultura alemã, mas que são multiculturais hoje. Eu tenho um grande prazer de trazer aqui Luiz Delfino, meu amigo, que é o curador, ele é o curador da Brooklyn e May Fest. Obrigado pela sua presença, Luiz. Queria agradecer ao Celso, a vocês, muito obrigado. Faço questão de vir aqui, fiz questão também de receber o seu convite. Dentro do evento é amanhã, né? Melhor, amanhã seria como é atemporal o nosso encontro. Então, é dia 17 e 18 de maio de 2025 e para vocês assistirem em qualquer momento da vida, né? Sem dúvida. Mas eu tenho que te agradecer muitas vezes, porque sim, é atemporal, mas nós estamos gravando numa sexta-feira, fim do dia, e a festa é sábado e domingo amanhã. Sim. Essa festa agora, né, que vai acontecer, são 2 festas por ano, daqui a pouco a gente vai explicar. E obrigado mesmo, porque eu vi lá você indo falar em entrevista na televisão, entrevista no rádio, sim, outros podcasts, outro e tudo. Então, você está aqui, Luiz. Obrigado, obrigado pela sua presença. Fiz questão de vir, acho que você empreende muito bem as relações, consegue cultivar e cativar as pessoas no sentido de ser importante estar aqui. Então é um momento muito importante para mim. É claro que a gente sempre sai do nosso convívio do trabalho do mergulho profissional, mas está aqui à sua disposição, vamos conversar sim. Pô, que bacana, que bacana. E Luiz, a gente conversou bastante aqui offline, né? E falamos sobre cultura, sobre empreendedorismo, sobre o propósito do Sucesso à Brasileira, sobre os seus 17 anos à frente de Brooklyn Fest e May Fest. E depois a gente vai falar um pouquinho de cultura, carreira e tudo, mas vamos no tema que urge. O que é a Brooklyn Fest e a May Fest? São 2 festas, né, de rua em São Paulo, calendário oficial da cidade de São Paulo, governo do estado de São Paulo, com apoio do Consulado Geral da República Federal da Alemanha, o Consulado da Suíça, o Consulado da Bélgica, e a gente até 2019 tinha 120 apoios, 4 internacionais. Depois da pandemia, as coisas se reestruturaram, né? Nós estamos aí a mais ou menos 30 apoios institucionais, né? São festas. A May Fest é uma festa que acontece em maio, é uma festa de celebrar a chegada da primavera alemã. Normalmente as festas do mundo inteiro, a May Fest celebra a chegada da primavera alemã, né? Aqui nós estamos em outra estação, é isso? E o Brooklyn Fest é o nosso Oktober, né? Oktoberfest e tal, que é uma festa de cultura. E a gente também permeia a importância de mostrar a geografia humana da imigração, de mostrar as várias cidades brasileiras
que tem a história de povos de língua alemã. Só para lembrar, o ano de 2024 completou 200 anos pós a independência da imigração alemã, né? Sim. E a gente agora na MyFest, o 24º MyFest em 2025, o tema é Um Tempo Mágico e nós estamos, a base geral é a homenagem do escritor alemão Thomas Mann, e o livro dele, A Montanha Mágica. Quem não conhece, Thomas Mann é um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1929, mas o mais interessante do Thomas Mann, ele tem mãe brasileira. É mesmo? A mãe dele, Júlia da Silva Bruns, nasceu entre Rio Pequeno e Graúna, no distrito, né, que são 2 distritos de Paraty. Sim. E morou na casa, no casarão, na Marina do Farol, que hoje é do Amir Klink. Sim. É o casarão do Amir Klink e seus sócios lá. Ela viveu lá até os 7 anos, depois foi para Lübeck, na Alemanha, no norte da Alemanha, viver lá. Então ela vem de uma carreira assim, muito interessante, né? Isso em 1851. Sim. Então, e ele está sendo homenageado nessa festa desse ano. E eu preciso te dizer que essa festa está no calendário oficial da agenda do Thomas Mann 2025. O site é 2000 Mann, 2 N's, M-A-N-N, 2025.de de Deutschland, né? Então... Ótimo! E, pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar nosso convidado aqui nas redes sociais e tudo sobre a MyFest, Brooklyn Fest, esse endereço também de Thomas Mann, que é um prêmio Nobel que a gente tem que conhecer. E muito bacana saber que ele tem esse pezinho no Brasil junto com a gente aqui. Então, é uma festa que começou mais para prestigiar a comunidade alemã há quantos anos? Olha, é uma festa, bem lembrada, é uma festa de rua, aberta, onde começou porque o bairro do Brooklyn foi da família Klein, depois virou chácaras, né? Então, a família Klein sai lá do bairro Parelheiros, ali, bairro Colônia, que é nitidamente de alemães, né? Sim. E vem para o Brooklyn. Então começou, e os moradores, eu não lembro se você sabe disso, mas e os telespectadores aqui, que a gente tinha 2 grupos comerciais em São Paulo, na cidade. Santo Amaro, um polo comercial, sim, e o centro da cidade. Sim. E a Joaquim Nabuco, a rua, era um polo comercial entre as 2 cidades, porque a gente sim, tem que lembrar, nos anos 30, era município de Santo Amaro, né? Sim, sim. Então, os empresários aí falaram, vamos fazer uma festa para lembrar do passado, da memória, né? Então começou há 24 anos a MyFest, né? Festa de Maio, e eu entrei há 17 anos com uma visão de mostrar a cultura de cidades brasileiras que tem a ver com os alemães. Eu rodo o Brasil inteiro, trabalho 365 dias do ano atrás de histórias e trago os prefeitos para serem homenageados à cultura local dessas cidades, né? Que legal esse trabalho, Luiz. É um trabalho em rede, isso é uma coisa empreendedora, porque a gente é um evento que não tem nenhum patrocínio, sim, tem apoio da Prefeitura da cidade de São Paulo há mais de 29 anos, é um evento calendário oficial dos governos, do estado e da prefeitura, da cidade, mas o que é importante é que a gente criou uma rede de relacionamento, onde essa rede empreendedora cria fatos para a gente se relacionar. Então, por exemplo, está vindo aqui agora, nesse final de semana, Nova Friburgo. Sim. É uma cidade formada por imigrantes suíços e alemães, uma cidade do mundo da indústria têxtil. Sim. Foi muito importante nesse mundo da indústria têxtil. O Arp, que hoje virou a indústria Arp Tecelagem, virou um grande shopping, né, lá. Então a família Arp é uma família muito empreendedora. Nesse sentido, a gente está fazendo uma homenagem tecnicamente a Nova Friburgo por causa disso. Não posso esquecer que a gente está homenageando a TV Cultura. 56 anos. O Júlio Medalha, o maestro, ele 87 anos de história. Estudou em Freiburg, na Alemanha, casado com alemã. Sim. E o programa Prelúdio, que forma músicos de música erudita, né? Os musicistas da música clássica. E quem ganhar vai
o prêmio é estudar na Hungria. Então veja que um evento específico de um bairro se comunica com a cidade de São Paulo, se comunica com o estado de São Paulo e se comunica internacionalmente, né? É sensacional. Tanta coisa bacana que você falou aqui, porque tá bom, eu conheço a festa, sou um frequentador da festa há muitos anos, né? Gosto muito, né? E pessoal, para quem não conhece, daqui a pouco a gente vai reforçar, mas é sábado e domingo. Amanhã tem essa festa, vale a pena chegar lá no Brooklyn, nesse quadrilátero ali perto do Joaquim Nabuco. É muita comida boa, muita diversão e uma música, né? Tem muita coisa. E uma coisa que você salta aos olhos agora aqui, né? Tem muita cultura disponível, né? A gente fala dessa colonização alemã tão importante para o Brasil, né? E essa festa ela resgata não só essa história de comida, bebida, música, diversão, mas tem, além disso tem cultura, tem um tema, tem um significado, tem um relacionamento com muita gente ali. Eu acho, Celso, que é importante, que tem muito a ver com o seu paradigma número 1 de sucesso, que os processos são assim, nós temos lá 300 expositores, empreendedores. Sim. 4 restaurantes, 3 da entidade social SOBEI, lá Sociedade de Equilíbrio Interlagos. Então, toda a renda dos restaurantes vai para a SOBEI, para os programas sociais que atendem crianças, jovens e adultos. Né? Então, assim, nós temos 4 palcos, nós temos mais de 120 ações de cultura, com os empreendedores musicais, quer dizer, o músico também é um empreendedor. Sim, sem ele dúvida. sai na rua para tocar, Sem ele vai... dúvida. Para você fazer um disco, você tem que... Um CD hoje, você tem que ter uma relação comercial, com planejamento, com metodologia. Não é uma coisa só, vamos aí, vamos gravar, né? Não. Então, o que eu acho que é interessante é que essa festa de rua empreende relacionamentos. Sim. Entendeu? Institucionais no mundo privado, no mundo público e no mundo do terceiro setor. 16 entidades sociais participam. Então você está falando com o curador ou com a Associação do Brooklyn, né, no sentido que é onde eu trabalho, que tem uma capacidade de criar relacionamentos em rede. Sem dúvida. Sem nenhum patrocínio. Sem dúvida. E consegue colocar 150 mil pessoas no final de semana. É uma festa de 150 mil 150 mil pessoas por final de semana. Grandiosa. Então nós estamos falando de 300 mil. Quando a grande rede de comunicação nossa consegue fazer uma divulgação, chega a 200 mil pessoas. Então você está falando aí em 300 a 400 mil pessoas que vão até o Brooklyn, vão se divertir, mas lá tem um aspecto de informação. Sem dúvida. Porque eu acho que a grande diferença é que é uma festa de rua que tem planejamento, tem metodologia e tem resultado e tem controle. Sim. Esses processos são muito colocados, né? Não dá para fazer um negócio desse tamanho, né? Para você ter uma ideia, é quase 2.000 alimentações. Sim, é muito. Então, colocar isso no papel é um trabalho árduo de relacionamento e de projeto. É um programa e um projeto muito importante do Brasil com o mundo. Sim. Né? Nós estamos na agenda Thomas Mann internacional. Pois é, então está na agenda do Thomas Mann, está na agenda do governo do estado de São Paulo, está na agenda da cidade de São Paulo, é um evento que está no calendário. Sim. Né? E como que, quem organiza tudo isso? Eu entendi, é uma equipe enorme, imagino. É uma equipe enorme de 3 pessoas. 6 pessoas no máximo. Como assim? Porque tem o presidente, que é o Carlos Heining, que é o presidente da Associação do Brooklyn, dono do Tsur Altamira, que completa 45 anos. Nós temos uma diretora financeira, que é a Ana Adélia, dona da Cerveira, da indústria, né, Cerveira, que é o Alpargatas. Temos o Pietro Iaconelli, que é um italiano, que é o marido da Ana. E o Ademar Távora, um advogado, e o Jurandir. E esse é o grupo que esse é o grupo. Temos a Sandra, que é administrativo, e a Gisela, que é a curadora dos expositores. Sim. E eu toco a programação e relacionamento institucional. Tá, um grupo pequeno para a grandiosidade desse evento. Então não é bem corrido, imagino. Né? É um trabalho empresarial, assim, no sentido... ele não...
não tem resultado do lucro, porque é uma associação sem fins lucrativos, Sim. mas você tem que ter um plano Claro. para pagar todas essas questões, porque não tem patrocínio, né? É feito Então como... é um lado... É. E não tem romantismo da cultura nessa relação. É uma relação que tem tudo na ponta do lápis. Por isso que eu tenho 2 lapiseiras e uma caneta. No bolso. Então, No bolso, que na hora controlar... que precisa pagar é lápis. Se precisa manter, é o nosso amigo a caneta. Entendi. É incrível. É um negócio difícil. E a gente, e você fala, né, quando a gente estava conversando ontem, hoje, sobre isso, ô Luiz, e é sobre cultura, cultura na prática, né? Não só aquela história de cultura, de que a pessoa tem que estudar, ir para algum museu fora, ir lá para a Alemanha, para a França, para a Itália, para ver alguma coisa, mas não, é cultura nesse grau de envolvimento com o mundo, disponível e com empreendedorismo, né? Sem dúvida nenhuma. Quero dizer que cultura é movimento. Cultura vem de a coisa do cultivo, né? Então nós estamos cultivando relacionamento. Sim. Não se faz com 120 atrações porque você pega o telefone e liga. Eu visito cada apresentação, cada ensaio. Eu sei de onde vieram, quem são. E tem gente da ponta de São Paulo, né? Sim, não é só, né, no asfalto, né? Nós vamos, às vezes, em ações de entidades sociais muito difíceis que o poder público chegue, né? Então, e o que é importante disso tudo é a questão do interesse público. Claro. Então, uma festa que tem um aspecto fundamental de interesse público. E interesse público com uma visão muito empreendedora. Sim. Entendeu? Então, isso que eu acho que é um grande diferencial, é a nossa contribuição, né? Eu acho que a cidade de São Paulo, porque nós estamos conversando com a cidade inteira. Sim. Sim. Né? E também conversando com a Alemanha, sempre. E com povos de língua alemã, né? E, pô, agora, essa festa está crescendo, né? Sim. Porque eu já devo ir lá há uns bons anos, até porque por morar perto e curtir muita festa, como eu te falei, eu percebi que era 1, 2 ruas, né? Que tinham ali Joaquim Nabuco e mais, acho que talvez a Princesa Isabel ou a de cima só. E hoje você vai, são várias ruas, né? Já são mais palcos, parece que cada vez que eu vou os palcos estão mais estruturados, com atividades o tempo inteiro, e a tendência é crescer, ela está no limite, ou por onde vai expandir, de que forma? Eu acho que você entende muito bem que a vida é negociação, né? Sim. E lá se tem, o que tem é morador. Tem escritório e tem morador. Queria agradecer, por exemplo, a gente tem um síndico, que eu digo que é o síndico do sim. Ele só fala sim. Ele libera o seu estacionamento do edifício para virar a rádio do evento. Sim. É o Joaquim Melo, é o síndico ali do Next Office, que é um edifício, um cara sensacional, ganhou prêmios de desenvolvimento, para você ter uma ideia, da Zona Sul, pela essa capacidade de unir a questão cultural, a questão empresarial e o síndico. E normalmente síndico diz não, né? Claro. Ele só diz sim. Então, Joaquim Melo, vale a pena você conversar. Vamos mandar um abraço para o Joaquim, então. Isso. Obrigado por ajudar que a nossa festa seja tão bacana lá. Então, assim, eu acho que a construção desse evento, ele é muito complexo, e também tem as escolas. Então, a gente tenta sempre uma negociação. O evento realmente cresceu, ele está na Rua Bernardino de Campos, ele está na Joaquim Nabuco, ele está na Barão do Triunfo, na Princesa Isabel. São 4 ruas, 6 ruas no total, 6 quarteirões complexos. Até lá embaixo na Santo Amaro. Exatamente. Ele chega lá da vereador José Diniz a Santo Amaro, pegando a região. Para quem lá não é de São Paulo e que vai assistir, mas são 2 avenidas que perpassam na paralela, que é a Santo Amaro e a vereador José Diniz, importante no todo o trânsito da cidade, da Zona Sul para o centro da cidade, né? Então é um evento também que tem relacionamento empreendedor com a Polícia Militar, com o CT, com a subprefeitura, com a área de saúde, porque nós precisa ter médico, precisa ter enfermeiros, precisa ter ambulância. Tem aquele relacionamento com a cidade, com o prefeito da cidade de São Paulo, com as secretarias todas
Sim. Entendeu? Então e principalmente os moradores, né? Não existe até esse momento nenhuma ocorrência policial. 17 anos que eu tô lá. A maneira como é construído é para a família, é para os jovens, é para a população em geral. É um espaço do cara se diverte, gastronomia, artesanato e música, né? Sem dúvida. E dança, literatura, exposição. É uma festa muito bacana. O que mais te dá satisfação nessa festa? O que dá satisfação nessa festa é toda essa energia que está sendo feito. Por exemplo, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, o Amir Klink, a Marina Klink, né, que é a mulher dele, eu quero fazer um agradecimento, a Marina, me autorizou a ir à casa do casarão onde a mãe do Thomas Mann viveu. Lá era a Fazenda Boa Vista, que era do pai dela, né? Então, aquela região toda de Paraty, a Fazenda Boa Vista, né? Então, por exemplo, o meu prazer é viajar, trazer as informações, e às 10 horas da noite do domingo, quando tudo termina, eu vi que tá tudo certo, e depois esperar a volta para casa dos poetas que vêm do Brasil inteiro. Sim. Participam do evento. Sim. Porque a gente abre o evento sempre com poesia. Então vem poeta do Brasil inteiro, de cidades de imigração, povos de língua alemã. Então eu acho que a minha satisfação é o resultado de todo mundo voltar para casa e não ter nenhuma ocorrência policial, e integrar isso com a cidade e entregar para a cidade resultado de cultura na rua. Sim. Cultura na rua cria menos violência, sem cultura dúvida. Na rua cria mais conhecimento, cultura na rua cria a vivência, a convivência com pessoas diferentes, entendeu? Claro. E a democracia, tecnicamente, se faz num espaço público de interesse, onde tem o interesse do interesse público, claro. Né, onde os interesses privados se relacionam, mas o que fica maior é o interesse público. Não, isso transforma a sociedade. Sim, sem né? dúvida. Isso transforma um país como o Brasil, que é carente de cultura, né? Que tem deficiências na educação, né? Você tem um evento desse que não é simplesmente folia por folia, né? Mas que você está trazendo cultura e nesse nível de integração com outras cidades, outros países, transforma uma sociedade, Luiz. Sem dúvida, mas eu acho que vale a pena também para os seus telespectadores e ouvintes dizer o seguinte: por exemplo, você traz um coral de juventude, de jovens, também se junta um coral de 80 vozes da terceira idade, que a idade média é 80, 90 anos. Aí você traz também a música afro-brasileira, tá certo? E depois você traz música erudita, depois você traz música de uma menina negra, só que é de imigração suíça, entendeu? Então você traz a questão da diversidade, total, quebrando estereótipos. Alemão é multicultural igual o Brasil. Sim. Não tem só alemão de olhinho azul, loirinho e tal, né? Então essa que é a grande, também uma coisa de integração de culturas, né? Sensacional. Nós estamos falando de transformação da sociedade, de cultura, nós estamos e falando rede, de diversidade, de empreendedorismo. Não tem por que não fazer isso, expandir. Já surgiu pedidos de expandir isso de repente para outras cidades do Brasil? Toda cidade que a gente faz a homenagem, né? E eu preciso contar para vocês, quando eu vou conversar com o prefeito, Celso, ele fica na cadeira porque vai conversando do evento, tal. Chega no final, ele falou: muito bem, você vai fazer homenagem para minha cidade, muito obrigado, mas quanto custa? E aí eu faço de propósito, né? Falou: olha, prefeito, não custa nada, só o seu transporte para você receber uma placa pequena, mas honesta, onde você vai ter um espaço da Secretaria de Turismo. Pô, você entende? Isso é a grande vitória, entendeu? Então, a gente fez homenagem ano passado ao Recôncavo Baiano, duas cidades de negros, onde a indústria fumageira dos suíços e alemães foram importantes, né? A Dannemann, que é de charuto, de cigarro, enfim. Lá nessa cidade, no Recôncavo Baiano, do lado da cidade do Caetano Veloso, que é Santo Amaro. Então, você imaginar que uma cidade como São Félix,
que veio fazer em São Paulo receber? E o prefeito veio receber uma placa. Sim. Porque lá também tem a Fundação Hansen, que é um xilogravurista que morou lá em São Félix entre 55 e 72 e morreu ali, né? E ele montou uma fundação importante com uma dimensão internacional. Está no Recôncavo Baiano, em Cachoeira, a fundação ali, né? A gente não tem a noção, acho que é só as grandes capitais, né? Mas as coisas acontecem também em cidades pequenas. Eu queria também te contar que um usineiro, ali perto de Lucélia, ele faz uma coisa muito interessante. Ele coloca música erudita para a plantação de soja subir. Como é que é? Deixa eu entender. Põe música Ele coloca para soja ali, para som de primeira qualidade. Som de primeira qualidade. Em toda a sua... da casa, né? Da central dele, né? Espalha para dentro da plantação. Mas funciona isso? Ele está fazendo até hoje. Até hoje. E os níveis de plantação de soja são... Olha, ele exporta, para você ter uma ideia, ele tem uma coisa educacional muito interessante. Ele recebeu 2 suíças. E as meninas ficaram lá durante 20 dias. Aí ele começou a explicar como é que ele fazia. Ele é suíço? Ele é suíço, ele alemão. É suíço. Suíço, pegou ali perto de Basel e Freiburg, ali pertinho ali. Aí ele pôs as meninas na hora de ir embora, ele falou, não, vocês têm que pagar. A menina falou, não, mas a gente não tem dinheiro. Ele falou, não, mas vocês têm que pagar. Não é assim. Mas o pagar dele era assim, tinha que mostrar um trabalho escrito. Resumindo a história, ele tratou com 2 meninas, uma das meninas, o pai era dono de uma rede de supermercado na Suíça e na Alemanha. Sim. Não preciso dizer que ele exporta hoje produtos naturais específicos, não só soja, para a Suíça, através de uma brincadeira, entre aspas, e as meninas entenderam, fizeram o relatório da vivência delas lá, e isso marcou muito, e o pai da menina ligou para ele e falou, muito obrigado, isso é muito importante para minha filha. Isso são histórias que eu acumulo de gente empreendedora com visão de educação. Não existe um país civilizado, desenvolvido e rico no sentido econômico sem educação. Não existe. Não dá. Educação é a base de qualquer forma. E essa maneira de empreender, né, com um olhar de formação. Né? Em alemão é Bildung, né? Bildung é educação, formação. E ele fez isso com essas 2 meninas. Né? Não, e essa integração, né? De brasileiros com essa cultura alemã, dos países de língua alemã, na Europa como um todo, né? Existe muito interesse, sempre existiu muito interesse da Alemanha pela cultura brasileira, e isso é um benefício para nós brasileiros, que a gente pode aproveitar muito desse interesse mútuo que existe, né? De trazer experiências como essa, né? De suíços, de belgas, de alemães, né? De trazer coisas para essa cultura para o Brasil. É importante, afinal, nós somos um país jovem, né? De 500 e poucos anos, e estamos falando de culturas ali milenares, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que um país com a potência do Brasil, eu sempre falo assim que quem teve Pelé, quem teve Graciano Ramos, quem teve Érico Veríssimo, quem teve, né, Gilberto Gil, Caetano Veloso, a gente não fica atrás. Eu estudei na London School uma das melhores faculdades de economia, claro que foram aqueles cursos executivos, mas junto com a Fundação Escola de Sociologia e Política em São Paulo, num curso muito interessante de economia internacional, onde você percebe a importância de uma formação, né? A grife, né? E a grife é de estudo, né? Não é só de estudar em boas escolas, né? Isso faz fundamental, porque isso te dá uma visão de como o Brasil é rico nesse sentido, né? Sem dúvida. Nós temos gente de primeira linha, né? Então, o prêmio Nobel um dia vai chegar, o Thomas Mann é brasileiro, metade dele é brasileiro, né? Já ganhou, né? Mas eu acho que o Brasil tem condição muito bem de, nesses grandes instituições. Eu participei na época do governo Mário Covas, onde o genoma brasileiro teve um respeito internacional muito grande, o projeto, né? O programa. Tanto que a gente fez o mérito científico no governo naquela época, com o Dr. Geraldo também Alckmin, hoje vice-presidente da República, que é a valorização
da ciência da biotecnologia, né? É. E o Brasil estava na ponta nisso. Sim. Naquela época do genoma, há 20 anos atrás, as pessoas não têm noção que o Brasil é uma potência, como na área também tecnológica, Sem né? O dúvida. Brasil tem condição muito grande de... Sem ou é dúvida. um dos primeiros, mas tem, né? É. Isso aqui, então, no Brasil é o que vive, né? Todo Sim. mundo, né? Não, sem dúvida. E que importância ter pessoas como você ligadas à cultura e que traz essa cultura com o empreendedorismo e que faz a curadoria de uma festa como essa. Parabéns. Parabéns, eu sei que é Agradeço. corrido e dá tempo de tomar cerveja? Sempre, Dá tempo de tomar cerveja? sempre. Uma festa alemã Tem que ter cerveja. tem que ter cerveja. É. Então eu vou arriscar te dar esse presente aqui. Opa! Que é a Hiller Beer. Como é que você falaria Hiller Beer com sua pronúncia Eu perfeita? prefiro, a minha pronúncia não é perfeita, é um brasileiro É pra falando. Hiller Bia! Beer! Hiller Bia, não, mas legal, Bia. Esse é o caso de sucesso brasileiro. A Hiller é esse cachorrinho aqui. E esse é um amigo meu que tem essa cervejaria que eles fazem com lúpulo brasileiro. Você sabe que o lúpulo é uma coisa muito de climas frios, né? Sim, Europa, sim. Estados Unidos. Mas eles fazem lá em Passa Quatro a cerveja e ele planta lúpulo. Na verdade, o negócio principal é o lúpulo. E com muito lúpulo, né? Falou assim, bom, vamos fazer a cerveja. Então ele tem cerveja lá, aí tem algumas para você. E ele fez uma edição especial para nossa do Sucesso Brasileiro. Que legal, pra você hein? E o experimentar. cachorro é dele? Não, é um Hiller, é um cachorrinho que tem bastante na região de Passa Quatro. É uma tá. raça que tem lá, não Entendi. sei porquê. Mas e aí ele viu esse monte de cachorro, tem lá um sítio, Deve foi lá. ter cheio. Ele mudou para lá hoje, se dedica a isso 100% do Agradeça a ele. E vamos ver se ele traz ele para o evento, né? A gente Vamos trazer. Não, e falar até para ele assim, vou falar aqui, ó. Tídio, olha aqui o convite para você, tá? Ele tá todo empolgado que a cervejaria agora tá crescendo e tudo. Aí, Tídio. Ó, Tídio, você tá com Tá aqui. como eu tô brincando aqui, o dono da festa, o dono da balada da Brooklyn da Mayfest tá aqui, ó. Tá, depois eu te passo o contato. O dono é a Associação do Brooklyn. Associação, tô brincando. Dono entre aspas. Associação do Brooklyn é a realizadora, né? É a realizadora. Usa muita tecnologia na festa, porque a gente tem outra empresa que nos patrocina, que é de tecnologia, que é a Multiconsult. É a consultoria. Olha, isso é uma questão muito importante, que é o seguinte, o meu trabalho usa muita tecnologia em rede, né? Sim. As informações de uma cidade, que eu estudo sobre a questão da geografia humana, da imigração, como chegar na cidade. Sim. Normalmente os prefeitos têm esse interesse de levar a festa, Sim. mas a complexidade de você se dedicar a isso para outras festas, né? A metodologia está pronta e tem um processo empacotado de como fazer isso, né? Sim, sim. Que é valorizar as pessoas na área do mundo do meio ambiente, diz pensar global e agir local, não é isso? Sim. Eu tenho um discurso que não é meu, mas a minha ação é global e a minha questão específica é global para valorizar o local. Sim. Se você ficar com foco só no local, você não dialoga fora do seu contexto. Sim. E na vida profissional é assim. Sem Se dúvida. você ficar envolvido no mundo endógeno dentro de você, Sim. você não cria relacionamento, né? E você tem lá banco de dados, você com essa Sim. dos prefeitos e tudo. Sim. A Multi é uma empresa que faz isso. A gente faz consultoria em tecnologia da informação. Eu sou um dos sócios da empresa. A gente usa inteligência artificial. A gente faz projetos de tecnologia para ajudar a melhorar a vida das pessoas, a melhorar a vida das empresas. Ela também nos ajuda aqui no programa E eu Sucesso espero que Brasileiro. vocês alimentam a inteligência humana para a inteligência artificial, que às vezes precisa e sempre vai precisar da inteligência humana. É isso. É isso. Não existe uma sem a outra. Claro que tem muita teoria, que os robôs vão dominar o mundo, mas não é assim que funciona. Mas e hoje em dia, Luiz, a gente tem o privilégio, e eu que trabalho com isso há muitos anos, de estar vivendo a maior revolução tecnológica de todos os tempos. Existia um mundo antes de inteligência artificial e outro mundo que nasceu de inteligência artificial daqui para frente. Então, as perspectivas são inúmeras de como essa combinação da inteligência humana e inteligência artificial, como elas vão mudar totalmente, já estão mudando e vão mudar ainda mais o nosso mundo. Então, a Multi também é um dos patrocinadores. Muito legal. E, Luiz, por que essas pessoas devem ir a Brooklyn Fest amanhã e domingo? Olha, as pessoas têm que ir por uma questão muito importante, que é o encontro.
o encontro da diversidade, uma festa de rua que dialoga com a cultura paulistana, cultura brasileira e cultura alemã e povos de língua alemã. Então, vocês vão assistir, vão encontrar pessoas muito diferentes e com as apresentações artísticas nos palcos e nos cortejos. Gaita de fole, não tem nada a ver com a Alemanha, mas é multicultural. Maracatu, da cidade de Embu das Artes, cidade de imigração alemã. Então, eu acho que as pessoas querem fazer uma coisa diferente em São Paulo, tem alimentação, que é importante, e a alimentação do mundo, Sim. Não é só alemã. Então, tem lá, tem doces poloneses, tem todo tipo de perfil, quer dizer, você vai comer, depois você vai comer um docinho, você vai nos palcos assistir, às vezes sentado, às vezes em pé, e vai dar uma volta lá sem nenhuma ocorrência policial. A inteligência da polícia militar, né, o batalhão ali da região ajuda a gente, nós temos segurança interna, então tem toda a parte de saúde, proteção. Tem que ir porque cultura é vida, cultura é movimento. Sem dúvida. E bacana, e a entrada é gratuita. Né? Isso é mais ainda aí. A entrada é gratuita, você está ali vendo tudo isso, né? Você não está pagando para assistir lá a música, para ouvir aquele pessoal escocês que todo ano passa com a gaita de fole e dá um show ali. Esse é um dos ápices ali, é muito bacana essa história. Então, programação ótima para sábado e domingo, com certeza, né? E pergunta fácil para você, que é... E você com toda essa dedicação no Brasil, a cultura, tudo isso que você faz é muito legal, né? É um sucesso sem dúvida, mas cada um tem a sua visão sobre sucesso. E o que você, Luiz Delfino, entende sobre sucesso? Olha, isso é uma questão para cada pessoa, cada cultura, cada berço das pessoas tem uma maneira, mas eu tenho uma coisa que é importante que se chama trajetória. Você constrói a sua trajetória pessoal criando mais amigos do que inimigos. Perfeito. E a sua relação com o outro tem que ser institucional. Os seus amigos você vai construir na sua relação subjetiva. Mas quando você é uma pessoa pública, as relações têm que ser comuns. Você tem que encontrar gente no comum. Então eu vou falar uma frase que me acompanha, que é uma analogia, que diz o seguinte: os momentos se perdem no tempo como lágrimas na chuva. Querer dizer o seguinte: se na sua trajetória você não cuidar do seu momento, e de cada momento, de cada dia, os momentos vão se perder no tempo como lágrimas na chuva. A construção do sucesso é você o quê? Construir os momentos cuidando de cada dia, para que você não perca as lágrimas, né, as suas lágrimas da chuva. E a outra coisa, que nessa trajetória tem que cair num ponto fundamental, que é uma frase do Bergman que fala sobre cinema. O gesto que realmente vale a pena é aquele que estabelece o contato, que comunica, que sacode a passividade e a indiferença das pessoas. Não me interessa profissionalmente se você vai, não, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não é isso. Se tocou a sua passividade e a indiferença, já você contribuiu. Então, na festa do Brooklyn, nos movimentos que eu realizo, eu tento tocar o coração e o conhecimento do outro para construir que eles, em cada atitude da vida deles, na trajetória deles, sacudam a passividade e a indiferença das pessoas. Esse é o estilo sucesso. É quem consegue compreender, cuidar dos momentos de cada dia, criar mais amigos do que inimigos, ter uma posição institucional na relação, de construção numa agenda positiva, e que cada ação negativa que você fizer, lá na frente vai voltar para você de uma outra forma. Então, e sempre caminhar em cima das montanhas, repensar a vida de que você tem que construir as coisas numa agenda positiva, numa agenda de construção. Sucesso é quem constrói. Sucesso faz tijolo a tijolo, fortalece você para ter um resultado objetivo em qualquer área. É isso aí. Sensacional, sensacional. E eu vou ver... Eu
vou anotar, porque tem muita coisa bacana que você falou, essa história de tratar de forma institucional, de tratar cada momento como momento, né? Não perder os momentos das lágrimas, né? Muita coisa bacana sobre sucesso. Importante isso no momento que a gente vive no nosso país, que a gente vive no mundo como um todo. Sensacional falar com você. E a gente está fazendo aqui, pessoal, uma coisa rápida, porque o Luiz tem vários compromissos, né? Porque, como ele já falou, a festa é amanhã. Então, eu queria até antes agradecer você, estender o convite. Vá à Brooklyn Fest, né? Você tem esse sábado e domingo, agora, vão acontecer essa festa. Se não, são 2 festas por ano. Se você não conseguir ir nessa, se planeje para ir na outra, porque está no calendário da cidade, né? E falou assim, como ele falou, a cultura é ótima, o propósito é ótimo, a comida é ótima, as atrações são muito bacanas, vale muito a pena, participar. Eu queria agradecer muito sua presença. Você tem aqui nessa véspera, porque sem dúvida isso honra, né, a comunidade alemã, né, e tudo que ela já fez e continua fazendo pelo nosso país e todos os países ali de língua alemã e os países também de não língua alemã que participam em toda essa história da cultura brasileira. Então, parabéns e muito obrigado pela sua presença. Você pode contar comigo, você é um cara muito especial porque você me ligou, não me conhecia, não tinha nenhuma referência, eu conhecia de ouvir falar, mas não, e eu fiz questão de vir pela maneira como você cria institucionalmente uma agenda positiva. Você me ligou vários momentos que eu estava percorrendo minha trajetória, e você respeitou isso, e eu fiz questão, falei, pô, é importante eu ir, mesmo cada um tendo o seu momento na vida, porque você tem um cara muito interessante nesse sentido de construção de uma agenda positiva. Fiz questão de estar aqui. Parabéns e bons caminhos. Muito obrigado, as portas vão estar sempre abertas. Luiz, você é um super sucesso à brasileira. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Então, se programe para estar na Brooklyn Fest, na Mayfest. O episódio foi muito bacana. Luiz Delfino, curador, que trouxe uma aula sobre cultura. Muito bacana. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera.